Olá, bem-vindo ao nosso primeiro vídeo da nossa série de A a Z no Excel. A intenção dessa série é a gente ver a grande maioria das funções que a gente tem no Excel, desde a função que começa com A até uma função que começa com Z, passando por todas as letras do alfabeto. Eu sei que é humanamente impossível a gente ver todas as funções, porque até o momento que eu estou gravando esse vídeo, se eu não me engano, a gente tem aproximadamente 479 funções dentro do Excel. E é lógico que eu não sei todas, né? Acho que não conheço pelo menos alguém que saiba todas essas funções do Excel. Mas eu conheço grande parte das funções e muitas delas vou aprender para passar para vocês durante essa série. Então a intenção é que a gente lance aí, em média, uns 2 vídeos por semana e passando por todas as letras do alfabeto, certo? Então hoje, nosso primeiro vídeo, obviamente vamos começar com a letra A. A gente vai ver aqui hoje então 5 funções que começam com a letra A e que na minha opinião são funções muito importantes. Tudo bem? A primeira que a gente vai ver aqui é a função chamada aleatório entre. O que é essa função? É uma função de sorteio, né? Eu tenho certeza que você já viu alguém fazendo algum sorteio pelo Excel utilizando essa função aleatório entre. Como é que pode funcionar? Tem lá a primeira pessoa, né, que tem o número 1, e depois no auditório tem 100 pessoas, então obviamente a última tem o número 100. Você simplesmente entra aqui, né, vou dar um zoom aqui rapidinho, entra, seleciona uma célula do Excel, coloca a função igual aleatório entre, e ele informa para mim 2 argumentos. O primeiro argumento é a função, é o argumento inferior, certo? Ou seja, o primeiro número, né, de uma cadeia de números que a gente vai utilizar para sorteio. Então, como eu utilizei o exemplo de 1 a 100, a gente pode colocar o número 1, perfeito? Depois a gente dá um ponto e vírgula para ir para o segundo argumento, e o segundo argumento é o superior, ou seja, o último número, né, desse intervalo que ele vai utilizar para fazer um sorteio. E o meu último número, então, é o número 100. Fecho meus parênteses e dou um Enter, e ele sorteia para mim o número 81. Então a pessoa de número 81, né, que tem aquele número ali na mão, ganharia um sorteio. Tudo bem? Então essa seria a função aleatório entre. Só que também tem uma coisa muito legal que dá para combinar a função aleatório entre com datas, certo? Para a gente sortear um intervalo de datas aí. Então eu posso vir aqui na segunda parte que eu coloquei, vou colocar a função aleatório entre, e dentro do argumento inferior, ao invés de eu entrar com um número, eu vou entrar com a função data, certo? A função data, ela retorna para mim, ela pede 3 argumentos, ano, mês e dia. Então suponhamos que a gente quer sortear um dia do ano de 2020, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro. Então, o ano vai ser 2020, o mês vai ser o mês 1, né, janeiro, e o dia 1º também. Fecho a minha função data, dou um ponto e vírgula para ir para o meu último argumento, ou seja, para eu selecionar o último dia do ano, que vai ser uma função data também, o ano vai ser 2020, o mês, vai ser o mês 12 e o dia 31. Fecho então a minha função data, fecho a minha função aleatório entre e ele retorna para mim um valor específico, né? Por que ele retornou 43.951? Porque essa célula não está formatada como data. Então simplesmente eu vou aqui na página inicial, seleciono geral e seleciono data abreviada e ele retorna para mim dia 30 de abril de 2020. E repara que a função aleatório entre, toda vez que eu dei um enter e que eu mudei alguma coisa na minha planilha, ela também atualizou, é normal, ela realmente faz isso, ok? Agora, a gente vai ver a função arred. O que é a função arred? É uma função que arredonda, né? A função, como se fosse a função arredondar, né? Abreviando aí. Então, eu tenho um número aqui com algumas casas decimais, se eu não me engano são 6 casas decimais, e agora a gente vai arredondar todos esses valores aqui para uma casa decimal, 2 casas decimais e assim sucessivamente, ok? Para isso eu vou inserir então a minha função arred. A função arred tem 2 argumentos, o número e o número de dígitos. O que é esse primeiro argumento número? Eu vou indicar para o Excel agora aonde está o número que eu quero arredondar. Seleciono esse número, que está na célula B7, dou um ponto e vírgula, e quantos dígitos que eu quero que ele coloque para mim? Quantas casas que ele arredonde para mim? Quero uma casa, então eu simplesmente seleciono o número 1, fecho meus parênteses e dou um Enter. E agora ele arredondou todo esse número para mim para 4,6. E se eu quisesse para 2 casas? Arred, número está na B7, 2 casas, ele arredondou para 4,59. E assim eu conseguiria fazer para 3, 4 casas, quantas eu quisesse, ok? E lógico que tivesse disponível dentro do meu número decimal. Tudo bem? Agora a gente vai ver a função ano, certo? Ela é uma função muito básica, tá? Ela faz parte, ela complementa outras funções de data e hora que a gente tem dentro do Excel, mas como a intenção é ver somente as funções que começam com a letra A hoje, a gente vai ver a função ano. A função ano nada mais é, ou seja, nada mais faz do que retornar o ano de uma data específica. Então eu coloquei uma data aqui de 18 de abril de 2020 e vou retornar aqui agora a função ano. E basta eu selecionar o número que eu quero. Ela só tem um argumento, que é o número da série, ou seja, o número da data.
seleciono a data que eu quero, fecho meus parênteses e dou um Enter. E ele retorna para mim o ano de 2020. Agora, a gente vai ver a função agora, certo? A função agora retorna para a gente a data atual e também a hora atual em que você insere a função. Então, agora é igual. Agora, basta eu abrir e fechar parênteses, porque a função agora é uma das poucas funções, né? Existem outras funções, como a função hoje, por exemplo, que não tem argumentos. Então, eu coloco agora, abro e fecho parênteses e dou um Enter. E o Excel retorna para mim, só aumentar aqui para mim, isso. Ele retorna que agora é 18 de abril de 2020, 9 e 8 da manhã. Tudo bem? E para a gente finalizar então a aula de hoje, nosso primeiro dia de Excel de A a Z, a gente tem aqui a função arrumar. O que é a função arrumar? A função arrumar ela remove espaços duplos, né, dentro de uma cadeia de textos, né, de caracteres. Ó, eu vou abrir aqui a função agora, a função arrumar, perdão, e vamos ler o que o Excel fala pra gente. Ó. Remove os espaços de uma cadeia de texto, com exceção dos espaços simples entre palavras. Então, ou seja, ele não vai juntar suas palavras. Ele entende que há uma separação entre elas. Então, por exemplo, nessa palavra aqui, nessa primeira cadeia de caracteres que eu coloquei Excel Power BI. Ou seja, entre Excel e Power BI eu tenho dois espaços. Como você pode ver aqui na barra de fórmulas, ó, eu tenho dois espaços. Se eu inserir a função arrumar aqui agora, a função arrumar, ela só tem um argumento, que é o argumento texto, né, que eu vou indicar naquela célula onde está o texto que eu quero alterar. Seleciono ali, fecho meus parênteses, dou um Enter. E agora ele retorna para mim somente com um espaço. Tudo bem? Agora, aqui, ação treinamento, mesma coisa, dois espaços. Arrumar, seleciono, fecho meus parênteses e dou um Enter e ele retorna para mim somente com um espaço. Tudo bem? Isso é muito comum de acontecer quando você exporta documentos de algum sistema, né, de um ERP ou de qualquer outro banco de dados que você trabalha na sua empresa. Tudo bem? E aqui, curso de Excel, se você reparar, ele só tem um espaço entre as palavras, né? Entre os caracteres. Então, qual que é o erro que está aqui? Ele é um erro muito comum que pode acontecer e muita gente não percebe, que é vir dois espaços no final da palavra, né? Um espaço, dois espaços, a função arrumar vai remover quando está no final assim, tudo bem? Então eu posso colocar aqui agora igual arrumar, selecionar o meu texto, fecho meus parênteses e dou um Enter e agora não tem mais, tá? Esses espaços no final da palavra, né, dessa sentença, curso de Excel, tudo bem? Isso é muito comum, infelizmente, quando isso já aconteceu muito com clientes meus, quando eles exportam alguma coisa de extrato bancário, por exemplo. Então a descrição da categoria, por exemplo, né, do gasto, da movimentação bancária que teve ali, veio com dois espaços. Então pode acontecer de vir com isso, você não conseguir fazer um PROC-V, não conseguir fazer um soma-CES, e aí te atrapalhar muito na planilha. Tudo bem? Então, com a função arrumar, a gente encerra o primeiro vídeo da nossa série de vídeos de Excel de A a Z. A próxima letra, né, é a letra B. Então, se você tem uma função aí que você quer conhecer, que você quer entender melhor, que começa com a letra B, não deixe de escrever aqui nos comentários, que eu vou ler com certeza e posso trazer ela no nosso próximo vídeo. Então, até mais!